Fim do ano está chegando e eu já estava aqui pensando em uma retrospectiva de 2017. Mas nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Peterson, adianto um pouco esse assunto, falando de uma campanha da revista Science para escolher a descoberta científica do ano. Entre os finalistas, provavelmente está o assunto que vai dominar o noticiário também em 2018. Dezembro chegou e com ele chega também a temporada de retrospectivas e de previsões para 2018. Eu ainda quero fazer um balanço do ano por aqui, mas a revista Science saiu na frente e já lançou uma campanha para escolher a descoberta científica do ano. Entre os 12 finalistas da Science, 3 são resultados relacionados a terapias genéticas. Esse número ilustra bem o que passou, ou seja, a busca pela cura de diferentes doenças nos genes e na possibilidade de manipular esses genes. Mas ele ilustra também o que a gente pode esperar do futuro. Se tudo der certo, muitas novidades nessa área, já que, apesar de todo o frisson, aplicações amplamente disponíveis da terapia genética ainda são só uma promessa no horizonte. Pelo menos uma dessas terapias que foram selecionadas pela Science tem como alvo câncer. E nesse caso o número pode ser considerado baixo quando a gente olha para um outro texto que foi publicado recentemente, dessa vez na Nature. O texto, que é delicioso, mostra quais são as celebridades entre os genes, ou seja, quais são os genes que são mais estudados em diferentes momentos históricos. Entre os top 10, ao menos 5 estão diretamente relacionados a possíveis tratamentos para diferentes tipos de câncer. O líder, o TP53, um supressor de tumores, tem cerca de 8.500 artigos científicos que foram dedicados a ele, uma média de quase 2 artigos por dia. O segundo colocado, o TNF, atingiu só a marca de 5.314 papers. Ele, que era inicialmente um alvo de drogas contra o câncer, hoje está mais vinculado ao Alzheimer. Mas tão importante quanto a informação sobre os genes que são mais estudados é a constatação de que dos mais ou menos 20.000 genes do genoma humano que são responsáveis pela expressão de proteínas, uma centena, 100 genes apenas, respondem por mais de 1/4 dos artigos do levantamento da Nature. Na opinião de especialistas, isso é um problema, porque significa falhas importantes no conhecimento que a gente tem sobre a saúde e a doença do ser humano. E também, de acordo com o texto da Nature, as escolhas sobre quais genes estudar não acontecem por acaso. Elas são feitas frente a uma combinação de fatores técnicos, sociais e econômicos. Há uma confluência entre biologia, pressão social, oportunidade de negócios e necessidade médica. Em uma perspectiva histórica, a gente vê que inicialmente o gene mais estudado estava relacionado ao transporte da hemoglobina e à anemia falciforme, que foi uma das primeiras doenças que puderam ser estudadas no nível molecular. Depois, no final dos anos de 1980, novas tecnologias de sequenciamento e de manipulação do DNA levaram as pesquisas sobre o HIV e a AIDS, que naquele momento ainda era uma síndrome misteriosa. A partir dos anos 2000, cresce a atenção a genes e a proteínas ligados ao metabolismo do colesterol e ao Alzheimer, mas o campeão absoluto é mesmo o câncer. Esse percurso, algumas características desse percurso nos dizem muita coisa sobre o empreendimento científico. Primeiro, que essa é uma empresa coletiva. Além disso, que as pesquisas têm uma relação direta com as tecnologias que estão disponíveis em cada momento. Essas tecnologias fazem, por exemplo, que alguns genes sejam mais fáceis de serem estudados do que os outros. E, por fim, retomando a nossa discussão da semana passada, essa história mostra, mais uma vez,
que a ciência não acontece desconectada de todas as outras aventuras humanas. A semana teve outras notícias boas e más sobre terapia genética e sobre o tratamento do câncer, e as dicas estão lá no site do Lab. Mas para a gente terminar aqui, eu volto para a campanha da Science para dizer que o meu voto foi para o fim espetacular da missão Cassini em Saturno. Isso por um motivo principalmente afetivo. As outras concorrentes com certeza vão ter a sua dose de atenção. Então, que a Cassini possa contar com alguns fãs fiéis aí nos seus últimos momentos de fama. Os dados que a Cassini enviou, no entanto, ainda vão render vários artigos científicos, assim como as outras finalistas da Science e os genes sobre os quais a gente falou aqui hoje. Para a gente, então, resta não só aguardar, mas acompanhar atentamente. Porque, como a gente viu, cabe a toda a sociedade também empurrar o conhecimento científico em uma ou em outra direção. Boas leituras e uma ótima semana!